Daniel, capítulo 5, verso 17. Todos acharam? Muito bem. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para que o rei e lhe direi o seu significado. O rei foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade, devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos, línguas, temiam diante dele e tremiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer o Deus Altíssimo, que dominava sobre o reino dos homens e colocava poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse tudo isso. Ao contrário, te exaltasse acima do Senhor dos céus. Mandastes trazer as traças do templo do Senhor, para que a taça do templo do Senhor, para que nelas bebesse tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, ouro, de bronze, ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não gloriaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão e escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquele mesma noite, Belsazar, rei dos babilônicos, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua imensa graça, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Sustenta-nos, Senhor, dentro da tua vontade, do teu querer. Que o nosso coração seja um coração grato, um coração disposto, Senhor, a lhe servir, a fazer tudo para a tua honra e glória. Que nós não venhamos, Senhor, a ser tomados, Senhor, em nosso coração, pelas nossas ambições, pelas nossas vontades, ó Senhor, a ponto de nos esquecermos da tua grandiosidade, do teu poder, da tua majestade. Que nós possamos descansar na tua soberania, em tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Traz água aí para mim. O coração do homem foi o profeta Jeremias que enviou carta a Daniel e aos exilados na Babilônia. E o próprio Jeremias, ele tem um texto muito conhecido por nós. O coração
é o mais enganoso de todas as coisas. E diante disso, o tema dessa mensagem é exatamente isso, o coração do homem. E o quanto esse coração pode nos levar à ruína, assim como nós podemos ver um homem que, mesmo vendo o exemplo do pai e aquilo que o próprio pai ou o avô passou, não serviu-lhe de nada. Foi como se tudo aquilo que aconteceu com Nabucodonosor não tivesse passado pelos seus olhos, que ele não tivesse acompanhado toda aquela circunstância caótica que o rei passou, e qual ele ficou de tal modo como se fosse um animal, afastado por um período do seu reino, mas restituído. E quando restituído, nós vimos lá no capítulo 4, qual que são as suas palavras? Quem pode com esse Deus? Ele reconhece quem é o Deus Altíssimo, e que o seu reino não passa de nada perto do reino do Deus Todo-Poderoso. Então Daniel, ele tinha uma perspectiva correta sobre o coração desse rei, Belsazar, e sabia que ele era um rei pagão, um rei que, aproveitando daquela oportunidade, da ausência do rei, ele assume então, e diante daquilo que os seus olhos viram, de tudo o que aconteceu no reinado do seu antecessor, ainda assim não serviu para que ele rendesse o seu coração ao Deus de Daniel, dos seus amigos e do próprio Nabucodonosor. Então aqui nós vemos que essa história ela tem muito a ver com a nossa própria vida, porque muitas vezes nós temos motivações e anseios por fazer tantas coisas, mas muitas vezes podemos ser enganados por um coração que não está disposto de fato a fazer a vontade de Deus na sua plenitude. E aqui nós pegamos o primeiro ponto desse estudo, que é um pregador ousado. E ele é o próprio Daniel. E Daniel, ele agora, como nós vimos na semana passada, é um homem idoso. E a sua resposta é uma resposta de um homem já vivido, experimentado, que já passou várias e várias situações. E nos versículos de 17 a 23, ele incorpora, vamos dizer assim, essa ideia de um pregador que não teme os seus ouvintes. Ele é ousado, ele está disposto a pagar o preço para que a vontade de Deus seja proclamada. Então, uma ideia aqui para nós é que ele já deixa bem claro que não será as vestes, não será o ouro, e não será o reino lhe prometido que vai mudar o seu discurso. Então, diferente do que nós vemos no cenário da igreja, de modo geral, é o oposto. É pessoas mais ansiando ser aquela que agrada, que fala sempre o que as pessoas querem ouvir, para que ela não venha ter problemas e muito menos perder pessoas, porque elas está pensando naquilo que elas vão ganhar tendo aquelas pessoas perto dela. E Daniel, ele rejeita, dê a qualquer um. Dê a qualquer um essas coisas, porque para mim nada importa disso. E aí, a segunda lição aqui é exatamente o que eu usei na introdução. Tal pai, tal filho. Aqui nós vemos que Belsazar, ele parece aquele mesmo Nabucodonosor que se achou acima de todos, até do próprio Deus. E aqui ele é duplamente ousado. Ele não só não
não tem em conta aquilo que ele já vivenciou, mas também ele tem uma pitada de sarcasmo aqui, porque ele pega os utensílios do templo e vai então comemorar com aquelas taças, com o material que era usado no templo do Deus Altíssimo. E ele come ali com as mulheres, com os nobres, com as concubinas, com todos ali que estavam reunidos com ele naquela festa. Então, o que nós vemos aqui é alguém que, de alguma maneira, ele quer se colocar acima do próprio Deus. Sabe aquele material que os judeus usavam no templo? Eu vou usar agora. Eles faziam em oferta ao Deus deles. Agora vai ser em minha oferta. Então está aí essa pitada de sarcasmo, de se achar ainda maior do que o próprio Deus. E assim então nós vemos que Daniel, como um homem agora experimentado, um homem que conhece a história, que deseja, anseia fazer a vontade de Deus, ele ousadamente fala então que as consequências de tal atitude, de zombar do próprio Deus, de usar as coisas do Senhor, os utensílios do templo, para uma festinha cheia de tudo que é contrário a Deus, e esquecer que quem governa a própria vida dele, de Belsazar, é o Deus Altíssimo. Então, o que nós vemos aí no versículo 22 e 23 é uma retórica de Daniel que vai se intensificando. Ele aponta o dedo, como se pudesse, diante do rosto daquele jovem inconsequente e diz: e tu, Belsazar, que és filho, mas não se humilhaste diante do Altíssimo, não colocasse o teu coração debaixo do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. E, de fato, se coloca como um grande Deus. São palavras fortes de Daniel. Lembre, ele era um súdito que estava exilado, mesmo sendo idoso. E talvez é até pior a situação dele, porque agora é um jovem inconsequente que está no reino. Mas ele não mede as palavras. Ele fala aquilo que é necessário falar. Então, pensando aqui, cada um de nós tem essa tensão, porque ainda o nosso coração muitas vezes resiste à vontade de Deus. E por isso que Jeremias, Ezequiel falam que o coração é enganoso. Porque, de fato, essa é a nossa natureza. E a nossa natureza, mesmo salvos agora, ainda guerreia contra o pecado. Então, o que nós podemos tirar aqui como lição é que o nosso coração, apesar de enganoso, nós devemos estar em constante vigilância para não ser surpreendido por ações que acabam fazendo exatamente a mesma coisa que Belsazar fez. Se colocando de tal modo diante de Deus, que parece que Deus é o nosso servo, e que nós temos a razão do viver sobre o nosso próprio controle, e que Ele precisa apenas nos servir. E o que Daniel nos faz lembrar aqui é colocar Deus no seu devido lugar. É como se ele dissesse a Belsazar o seguinte: você é um humano, é criação, e ele é Deus. E você zomba daquele que te criou.
É isso mesmo que você quer enfrentar? Então, todos nós estamos suscetíveis a ser enganados pelo nosso coração, por motivações erradas, mas que nós possamos sempre estar em alerta e vigilantes e fazer essa questão de perguntar se de fato o que eu estou tendo como atitude, o que eu estou fazendo, está glorificando a Deus ou a mim mesmo. E aí vem a inscrição, pesado e achado em falta. Então, quando ele interpreta, Daniel, a inscrição, é como se ele colocasse diante de uma balança as obras, a vida de Beltsazar, e quando é colocado, é óbvio, vai estar em falta. É um coração soberbo, é um coração que está exaltado, é um coração que não se arrependeu, que não colocou a sua confiança no Deus Altíssimo. Então, a interpretação de Daniel aqui, apresentada nessa inscrição, com a mão de Deus escrevendo, declara o juízo. O juízo de todo homem que não crê. Não é só de Beltsazar. É de todo homem que confia em si mesmo para chegar aos céus. Não arrepende dos seus pecados e não crê no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. A balança vai sempre ser contrária. A balança sempre vai pesar contra nós. Ela só pode ser superada pelo próprio Cristo, que morreu em nosso favor. Do contrário, contado e achado em falta. Achado em falta. O rei aqui, ele achava que ele estava tão bem na foto ali, com os seus convidados, e provavelmente, se a gente imaginar o cenário, o que a gente vai ver, várias pessoas adulando, agradando, falando o que o rei quer ouvir, exaltando sobremaneira. E muitas vezes na nossa vida é exatamente isso. Nós queremos esse tipo de exaltação, de palmas, de bajulação, mas não é exatamente isso que Deus nos chama a viver. Nós somos chamados para promover a glória dele. E então o juízo é rápido. A consequência desse pecado, e logo depois da interpretação de Daniel, é um juízo. Naquela mesma noite, a Babilônia caiu. Beltsazar foi morto. Versículo 30. Dário Medo subiu ao poder. O juízo que a inscrição na parede anunciou não tardou. E tem muita gente, às vezes, que brinca exatamente com isso. Não sei se você já ouviu. Deus fala na sua palavra que Jesus vai voltar. Mas já se passaram tanto tempo, será que de fato é verdade isso? Será que ele voltará? Em outros termos, alguns pensam no seu íntimo: nossa, eu fiz aquilo errado, eu fiz tal coisa que eu sei que não agrada a Deus, e Deus não pesou a mão sobre mim, eu não fui punido, nada me aconteceu, eu vou insistir, eu vou fazer mais um pouco, eu estou tendo algum lucro, eu estou tendo alguma vantagem, eu estou tendo algum tipo de benefício, e eu não estou sendo punido. Quem sabe Deus ainda está me ajudando com tudo isso que eu estou fazendo que desagrada a Ele. Mas aqui é o juízo que virá como ladrão da noite, que vem sem avisar. E muitos talvez
não vão ter nem o tempo de pensar, vacilei, será tarde demais, como um piscar de olhos. E receberão o mesmo juízo, a ira de Deus. Por isso, a vida cristã não é um parque de diversão. Não é uma vida de festa e que eu vou levando como dá. A vida cristã é uma vida que tem o prazer, o deleite e a gratidão por aquilo que Ele já fez por nós, por meio do Filho. Então, não é a celebração de um rei que está se exaltando diante dos seus convidados. Para nós é uma festa que já começou, mas nós não adentramos ainda. Mas nós já temos o convite, nós já temos a certeza que entraremos, e por isso nós somos gratos, porque nós somos convidados para a grande festa do Altíssimo, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É dessa festa que nós vamos participar, e não de uma festa momentânea, que enquanto eles estavam festejando, a história mostra que ele estava sobre um cerco. E por conta daquela festa, os seus invasores, que vieram pelos canais, que foram diminuídos na sua vazão, e então eles começaram a entrar, e quando a cidade já estava tomada pelos medos e persas, aquela festa acaba. E acaba em uma tragédia para o rei Belsazar. Ele é morto. Ele é morto. O juízo chegou rapidamente. Então, diante de tal ensino, que nós possamos pensar um pouquinho sobre esse contraste entre humildade e arrogância. Para Belsazar e o seu coração endurecido, o jogo chegou ao fim. A arrogância, ela durou um curto tempo. Foi o passo de uma escrita curta e a sua morte chega tão rápida quanto a escrita. Então a lição para nós aqui é que nós precisamos andar em humildade. Nós precisamos entender o valor de sermos humildes diante daquilo que o Senhor nos deu. Quem de nós pode participar desse estudo e não ser advertido entre essa questão da arrogância e da humildade? Todos nós. E é por isso que o profeta Jeremias fala do coração enganoso. É com muita facilidade que ele está a um passo de se tornar arrogante. Que nós sejamos guardados do pecado de Belsazar. Essa é a minha oração. Que nós não sejamos surpreendidos por tal pecado. E que isso não traga em nós um coração soberbo, mas pelo contrário, um coração humilde. A exposição que o irmão William falou, ele toca exatamente sobre essa questão do valor da humildade, da misericórdia de Deus, dessa graça, desse favor imerecido, e o quanto nós devemos nos colocar numa condição de humilhação, de humildade, diante de tal ato de Deus em nosso favor. Então, eu quero finalizar com duas perguntas aqui para a nossa reflexão. Que diferença faz na sua vida e no seu louvor a Deus
saber que Jesus tomou o cálice da ira, para que você pudesse festejar na eternidade. Que diferença faz na sua vida isso? Segundo, de que formas o seu coração é tentado à dureza e à arrogância? E aí vai o meu conselho: resista. Aprenda a resistir à tentação de ter um coração duro e arrogante, para que a nossa vida seja marcada por gratidão e louvor. Gratidão e louvor a Deus. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua imensa graça, pelo seu cuidado paternal, que nos sustenta mesmo em nossas falhas, em tudo aquilo que nós fazemos que muitas vezes não lhe agrada, Senhor. Mas que ainda assim, Pai, a tua misericórdia é estendida sobre nós. Não deixe que o nosso coração se torne como de Belsazar, arrogante e orgulhoso, mas que seja um coração humilde e que se deleite em Ti por meio de ações de graça, Senhor. Seja conosco, Senhor, em tudo que nós fizermos e que tudo seja para a Tua glória e honra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos.